Olá, tudo bem? Eu espero realmente que vocês estejam bem, que estejam com saúde mental, saúde física, para continuar fazendo as buscas para o autoconhecimento, para o reconhecer e o se conhecer. O tema que eu vou falar hoje, eu entrei em contato com ele há cerca de uns 3, 4 anos atrás, bem antes da pandemia, num congresso que eu fui lá em Campinas, né, da Marilda Lippe, que é uma psicóloga precursora dos estudos de estresse aqui no Brasil, das pesquisas, testes. Então, é uma das grandes mentes aí voltadas para o estresse. E ela trouxe um tema muito interessante, um tema que a gente só associava ao mundo do trabalho, mas que hoje a gente vê também dentro da família, que é, né, o burnout parental. Até então, a gente associava o burnout como um indivíduo que está sofrendo várias pressões externas do ambiente, né, relativo ao seu trabalho, e que de uma certa forma vai trabalhando demais, vai se envolvendo demais, até que vai entrando num processo de exaustão. Quando ele entra nessa exaustão, começam a aparecer todos os sintomas negativos e essa pessoa entra em colapso. Ela fica mais ou menos assim. Então vamos lá. Vamos imaginar que essa aqui é a linha da normalidade, que não existe a normalidade, tá? Então eu tenho agentes estressores, né? Só que eu volto ao normal. Então, por exemplo, eu tenho o estresse, que é o estresse bom. Por exemplo, quando seu time joga e ganha, você tem o eustresse, você tem uma subida muito grande, né, de cortisol e volta ao normal. Quando você tem alguma situação problemática, você sobe, tem aquele pico, mas você volta ao normal. Quando você começa a funcionar, você já não tem mais esse ir e vir. Você já começa a funcionar num ritmo acima, o seu corpo começa a se adaptar a esse ritmo, ou seja, ele começa a ter resistência. Então, todos os seus órgãos já estão funcionando num ritmo acima do normal, que é, por exemplo, trazendo para o burnout do trabalho, é quando você começa a trabalhar 24 horas por dia, quando você está ali ligado o tempo todo no trabalho, você está nesse ritmo e você teve uma acomodação. Quando você entra nessa fase, que é a fase de exaustão, que já é a fase do burnout, né? É quando você já começa a aparecer os sintomas físicos mais graves. Então, órgãos são afetados. Aqui você tem uma sintomatologia psicológica e algumas coisas físicas, né? Aqui você tem o psicológico, que muitas vezes já desencadeia um processo de depressão, e você tem alguns sintomas, né, de doenças mesmo orgânicas. Então o burnout se coloca aqui nessa fase. Então, tratando do burnout parental, ele é diferente no seguinte sentido: ele não tem a ver com características externas ou com cobranças externas. Ele tem a ver com a cobrança interna que você tem do seu papel. Pode ser de pai ou de mãe, pode ser de cuidador, de filha, enfim, né? Quando você cobra uma excelência de desempenho no seu papel e quer dar conta da vida, de tudo da vida, você acaba entrando nesse processo de exaustão, que é o chamado burnout parental, né? Então, ele vem de um nível grande de desorganização familiar, de história, né? O indivíduo carrega essa história com ele, de disfuncionalidades familiares, de papéis, né, visão de papéis distorcidos, de pai, de mãe, né, de avós. Você carrega isso dentro da tua história e você atualiza no teu momento atual. Então você acaba tendo cobranças enormes, das quais você não vai dar conta de tudo
ainda mais do seu interno, né? E a outra coisa é a dificuldade enorme de pedir ajuda, porque você tem que dar conta, porque você é excelente, lembra? Você tem que ser diferente daquilo que você aprendeu na sua história. Então você precisa ser uma baita profissional, uma baita mãe, uma baita esposa, você tem que ser tudo isso, né? Então, esse tipo de burnout familiar, embora eu vá descrever mais para frente aqui coisas voltadas às crianças, mas também se dá com adolescentes. Eu percebi muito isso com famílias de dependente químico, que é aquela coisa do doar-se, e de repente todo mundo acaba adoecendo, né? Porque não consegue, a família fica numa tal desorganização tamanha que não consegue mais mudar o rumo dessa história. Famílias com portadores de doenças crônicas que tenham que ser cuidados, acabam adoecendo, né? Acabam desenvolvendo esse burnout. Então, é um tipo de estresse extremamente grave que acontece com as pessoas, né? Então, eu vou identificar aqui alguns sintomas que eu tenho percebido e que também a literatura tem mostrado. Eu percebi em alguns pacientes que eu atendo e a literatura também tem mostrado. Então, existe uma exaustão tamanha, é um cansaço tão grande que você não recupera dormindo, né? É uma fadiga, é uma fadiga emocional e física. É quando você perde todas as suas forças em relação àquela situação. Como defesa, você começa a ter um distanciamento emocional. Então, é como se você tivesse, eu não sinto mais nada, eu não amo mais meu marido, eu devia amar o meu filho, né? Mas eu não consigo gostar do meu filho. Você tem, como mecanismo de proteção, você tem esse distanciamento, essa frieza emocional, que não é frieza, é só defesa, né? Pode ter alterações de sono e do apetite, é muito comum alterações de sono nesse período. Mudanças frequentes de humor, irritabilidade com pedidos bobos, com o dia a dia das crianças, com as coisas corriqueiras, né? Uma irritabilidade muito... É como se fosse um fio de alta tensão que qualquer coisinha que você joga, ele dá choquinho, né? Frustração constante em relação à tua função de pai e de mãe, né? Você está sempre se cobrando e achando que você não está fazendo direito, que se o seu filho fez aquilo, é porque você não fez a coisa certa, né? Você está com dificuldade enorme de lidar com as tuas emoções, né? Você não vive as tuas emoções porque você está nesse processo, nessa ruminação de culpa e frustração, né? Existe uma queda sensível da produtividade, quer dos papéis familiares, quer dos papéis profissionais, se a pessoa tem os dois, e é óbvio, um rebaixamento da autoestima. Todos esses sintomas acabam levando os pais a terem pensamentos muito negativos em relação a si e aos filhos. Então eles só veem defeito nos filhos, só veem defeito em quem eles estão cuidando, né? Eles não conseguem, se viram como fracassados nesse papel de pais. Em geral, as crianças acabam sendo pouco assistidas porque pais tão problemáticos e tão dentro das suas dinâmicas de auto-ruminação acabam sendo crianças mal assistidas, né? E às vezes até maus tratos no sentido de gritos, né? Às vezes de palmadas, né? A criança acaba sofrendo muito com isso. E principalmente acaba deteriorando a relação do casal. Porque antes existia um homem, uma mulher, um casal. Agora existe o pai e a mãe. Cadê a mulher e o homem? Foram embora. Porque ser pai e mãe é ser pai e mãe 24 horas, 50 horas por dia. Não tem descanso, não tem hora de almoço, não tem nada. Você está sempre sendo cobrado, principalmente crianças, bebês, né? Imagina, você acabou de ter um filho do qual você desejou, você imaginou, você se projetou nessa criança. Essa criança nasce e aí você percebe que você não conhece. Você não sabe como se comunicar com ela. É um ser estranho que saiu de dentro de você,
e que vai para tua casa e que você não sabe quais são as necessidades. Você vai ter que aprender a reconhecer pelo choro, né, pelo comportamentozinho da criança. Você vai, com todas essas cobranças do que você tem que fazer, você ainda tem que investir amor nessa criança. E você ainda tem o seu papel, o seu eu, a sua pessoa, que está sendo ultimamente em segundo plano, porque o papel de mãe ou de pai tá no primeiro ranking, né? Você tem as cobranças do ambiente, de ter que dar conta da tua casa. Então veja, quanta coisa que acontece nesse ambiente e você ainda não tem, muitas vezes não tem um companheiro ou uma companheira que te complemente, que te ajude. Ah, eu tô trabalhando, eu não posso. Ah, eu tenho reunião, né? Por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, onde ficou todo mundo fechado, eu tenho reuniões. Então, o marido às vezes se fechava no quarto lá nas reuniões e a mulher ficava sozinha o tempo inteiro. Ela não dormia, ela tinha que dar de mamar, ela tinha que perceber o choro, ela tinha medo de dar banho na criança, né? Principalmente com a pandemia não pôde vir mãe, não pôde vir ninguém ajudar, era ela sozinha que tinha que lidar conta com isso. Então você imagina como ficou a dinâmica dessa família, como esses papéis ficaram todos distorcidos, né? E cadê o papel de mulher? Cadê o papel de esposa? Cadê o seu papel? Né? Foi embora. Ficou tudo misturado nessa confusão. E isso acabou gerando esse burnout parental. Por que que isso acontece? Porque a gente carrega com a gente um ideal de paternidade. Nós imaginamos que o ideal é ser XYZ. Para ser boa mãe, para ser bom pai, tem que fazer XYZ. A gente esquece que muitas vezes o ideal é bem diferente do real, né? Às vezes você poderia dar conta, porque nos filmes é tudo bonitinho, só que no dia a dia não é assim. E tudo bem não ser assim. A gente vai dando conta, a gente vai fazendo o que dá, né? Existe um sacrifício muitas vezes da carreira, né? Das amizades, do lazer, né? Principalmente com a mãe. Ela acaba perdendo um pouco isso porque é a mãe que tem que dar de mamar, né? É a mãe que está ali nos cuidados mais próximos. Então ela pouco pode se ausentar desse filho. O pai ainda pode dar uma saidinha, né? Ainda pode ir com os amigos, né? Ele pode dar o banho. Mas ali de madrugada, na hora que vai acordar, é você que tem que estar ali para dar de mamar para a criança. Então a mulher, muitas vezes ela vai abdicar da carreira e desses outros papéis da vida dela, de amizades e de lazer, por conta dessa dedicação integral a esse filho, né? E isso vai gerando uma sensação de incompetência, né? E que normalmente, quando acontece isso nesse tipo de família, é porque essas pessoas não têm uma estratégia de enfrentamento para o estresse. Você está numa situação muito ruim e você não pode dar conta de tudo. Você tem que dar conta do que é mais importante, estabelecer prioridades. Então ela não tem, ela está imbuída nessa cobrança, eles, né? Estão imbuídos nessa cobrança e eles não conseguem ver que toda essa cobrança está gerando estresse. E com o estresse, a gente acaba caindo aqui, porque está funcionando aqui em cima. Uma hora a conta vem, é o que a gente fala, uma hora a conta vem. E aí a gente vai cair para cá, né? Muitas vezes o companheiro não apoia. E outra coisa importante, né, que eu falei lá no comecinho, que a gente atualiza problemas da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa relação com os nossos pais. Então, muitas vezes, quando a gente entra nesse papel, a gente atualiza essas situações. E aí a gente está vivendo duas coisas, o real e o projetivo. Olha que complicado. E tem que dar conta disso, né? Dessa parte toda simbólica nossa e dar conta da realidade, que é o que essa criança está demandando, né? Muitas vezes a mãe tem que trabalhar ou até
muitos são empresárias, mesmo durante não tem essa regalia dos 5 meses de afastamento e tal, elas estão acumulando as duas funções, de profissionais e de mãe, e de dar conta de casa, né? Não só dar conta do filho, mas dar conta de casa, né? Porque às vezes tem outros filhos que também demandam atenção, né? Às vezes mães com filhos com necessidades especiais, né? Que aí é um tema mais complexo, mas enfim, todas essas relações levam a situações que podem gerar o burnout parental, né? Como é que a gente deve prevenir? Como é que a gente deve lidar com isso para ele não acontecer?